Em abril de 2010, Niterói presenciou uma de suas maiores tragédias naturais. Um grande deslizamento causado por fortes chuvas devastou o Morro do Bumba, deixando centenas de mortos e desabrigados. Em São Paulo, uma crise hídrica tem assolado o estado desde o ano passado, levando o governo a utilizar o volume morto do sistema Cantareira. Mas o que esses dois casos têm em comum? Os dois são consequências do mesmo fenômeno, as Zonas de Convergência do Atlântico Sul, ou ZACAs. Nos últimos 2 anos, houve a não configuração das ZACAs. Elas foram muito fracas e não aconteceram nos principais meses do ano, dezembro e janeiro. As ZACAs é um fenômeno extremamente importante para ocasionar chuva durante o verão nos reservatórios da região sudeste. Quando ocorre as ZACAs, a gente tem quase que garantia de ter um verão regular. Vamos botar aí que 70% a 80% da chuva acontece durante o período de verão. Quando a gente tem um déficit de chuva durante esse período, não adianta que no restante do ano não recupera. Algo pouco comentado é a responsabilidade de grandes empresas no processo que levou a esta crise. O maior consumidor de água do país é o agronegócio, com 72%. As indústrias vêm logo em seguida com 22%. E apenas 6% são destinados ao consumo residencial. Em 2013, o agronegócio gastou cerca de 200 trilhões de litros de água, o que representa 200 vezes o sistema Cantareira cheio. A gente não vê os municípios, por exemplo, discutindo nas suas leis urbanísticas o uso, os zoneamentos, controlando essa história, sabe? As empresas, se não forem controladas, poucas têm responsabilidade ambiental e social inerente, vamos fazer, né? Essa empresa, obviamente, ela tem que fazer um planejamento. Quer dizer, isso tudo deveria ser feito, aparentemente não é feito, ou pelo menos é feito, tá, em termos financeiros, tá, mas não é feito em termos de disponibilidade. As empresas tinham que ter isso incorporado nelas, deveriam ajudar no caráter de prevenção e, sobretudo, no momento de crise, já que eles são os que mais consomem, deveriam pagar por isso. A crise hídrica no Brasil é resultado da superexploração de recursos pelas grandes empresas, somado à estiagem de chuvas e à falta de políticas públicas. Ela está principalmente associada a uma superexploração dos recursos hídricos. As empresas de água, sem avaliar a disponibilidade, foram utilizando o recurso cada vez mais intensamente. São Paulo, o que aconteceu lá, óbvio, tem muito a ver com a questão da estiagem, com uma falta de prioridade, sensibilidade da gestão, de não entender, não fazer o que a gente está tentando fazer aqui. E depois que o problema chega, infelizmente a lógica do gestor no Brasil é essa, né? A gente não toma conta das coisas, aí desmorona e cai em encosta. Só corre, leva para o hospital, faz mutirão, doa remédio, doa água, já caiu. É sempre muito comentado sobre, a gente tem a segunda maior reserva de água doce do mundo, como é que a gente vive uma crise hídrica, né, no Sudeste? Essa maior reserva de água doce não está aqui na região Sudeste, ela está no Rio Amazonas, ela está no Rio Madeira, no Rio Acre. A umidade da região amazônica não veio para o Sudeste porque a frequência das frentes frias nesses últimos verões foi muito baixa. Dessa forma, os sistemas de bloqueio ficaram dentro do Sudeste. Essas massas de ar mais frias que chegam aqui, que formam essas frentes frias, por conta deles é que a gente não tem uma situação desértica aqui onde a gente vive. Esse déficit de chuva, mas não dá pra gente dizer, foi o desmatamento da região amazônica que fez com que a umidade não fosse para a atmosfera. A umidade da região amazônica, ela está disponível na atmosfera, ela só não veio para o Sudeste, né? Então, isso está muito relacionado à distribuição da umidade da região amazônica. Não é que ela não foi para a atmosfera, ela só não veio para cá. A crise hídrica atinge toda a região Sudeste e Niterói não está livre dela. No último mês de outubro, alguns bairros já sofreram com falta d'água. E o problema parece estar apenas começando. Os rios que abastecem a cidade estão secando e o racionamento parece inevitável. Mais de 2,5 milhões de pessoas usam a água desse rio e o Rio Macacu encontra-se numa situação muito problemática. E a gente chegou ali aonde o rio tinha 3,5 metros há 3, 4 anos atrás, com 2 centímetros. E a gente precisa que as pessoas entendam que Niterói já sofre de falta d'água e vai piorar. E, infelizmente, no início, quem sofre mais são as comunidades. Porque é onde fazem manobra, onde se acaba fazendo sofrer as pessoas que têm menos condições.
E quando chega na região que as pessoas são mais favorecidas, a gritaria começa a ser maior, o jornal começa a aparecer. Outro problema histórico do estado do Rio de Janeiro é a poluição da Baía de Guanabara. Em 20 anos, os programas de despoluição já consumiram 10 bilhões de reais em empréstimos. Hoje, o governo diz que ainda precisa de mais 20 anos e pelo menos 20 bilhões de reais para recuperar toda a área. A Bahia é muito rica, né? E ela sofre há muitos anos intervenção de dezenas de municípios que não ligam, não tem rede coletora, não tem estação de tratamento. Quando tem uma estação, ela não tem a qualidade técnica para atender nem a própria legislação. Isso corre muito frouxo. Quem licencia uma estação de tratamento? A quem compete instalar rede coletora nas ruas. São Gonçalo não conseguiu atingir 50% de esgoto tratado até hoje. E a gente discute Baía de Guanabara, limpa. Para minimizar uma possível crise hídrica, são necessárias previsões para que se tomem medidas prévias. Entretanto, o Brasil possui pouca habilidade em prever anomalias de chuvas em grandes intervalos de tempo. E a gente, hoje no Brasil, a gente tem modelos que não conseguem ter habilidade, digamos assim, para capturar o que vai acontecer na região sudeste. Por exemplo, se eu chego em setembro e outubro, eu consigo antecipar que eu vou ter um verão mais seco, eu consigo tomar medidas que possam minimizar uma possível crise hídrica. A gente precisa ter um investimento grande para que um país que é extremamente dependente de recursos hídricos, ele tenha capacidade de antever esse tipo de problema. Com o objetivo de elaborar previsões que auxiliam os tomadores de decisão da região de Niterói no que diz respeito ao conhecimento prévio da possibilidade de ocorrência de desastres ambientais, foi construída uma estação meteorológica na UF, no campus do Gragoatá. As previsões estão disponíveis no site temponiterói.uf.br. E aqui, no site que a gente tem da UF, quer dizer, esse site que a gente tem das previsões que a gente bota, o site é temponiterói.uf.br. A gente hoje só está colocando no site as previsões de curto prazo, mas até o final desse mês a gente já vai colocar aquelas previsões para meses à frente aqui e a gente vai colocar os dados da estação meteorológica também nesse site. E essa previsão, assim, ela é um subsídio para a tomada de decisão, né? Ela segue todos os padrões aí, internacionais, da OMM. A importância da gente ter boas medições é que quando a gente quer fazer uma previsão, né, como a gente viu dos modelos, eu preciso saber o que está acontecendo agora. A gente espera com ela poder melhorar não só o monitoramento, como melhorar até a própria modelagem, porque a gente, para comparar as nossas previsões, a gente precisa ter os dados observados e, além disso, para que esses dados observados possam estar entrando também no modelo. Nesse momento de crise, é necessária a conscientização e disseminação de ideias e informações que contribuam para o uso sustentável dos recursos hídricos. Os veículos de comunicação robustos, TV, jornal, deviam fazer isso mensalmente, seminários, divulgação de jornal, porque não é um assunto que se passa para vender jornal, é um assunto que vai fechar o jornal.